Vamos lá. Ah, que bom. Então hoje a nossa live é para tirar dúvidas, né? Como eu falei anteriormente, a gente vai conversar sobre assuntos que a gente estava falando ao longo da semana, algumas perguntas que vocês colocaram lá nas caixinhas, nos stories, muita coisa que a gente conversa lá, por conta dos stories serem pequenininhos, a gente não consegue aprofundar muito e te dar uma resposta mais completa. Então a gente traz para cá, né, para live, para o IGTV, para a gente poder conversar um pouco mais a fundo sobre isso. Então, se você tiver alguma questão sobre a intuição, sobre a espiritualidade, sobre os anjos, pode deixar aqui. E eu tenho aqui 3 perguntas, né, que deixaram para mim ao longo da semana e eu vou falar sobre isso. E aí, se vocês tiverem dúvidas conforme eu vou falando sobre esses assuntos, vocês também podem colocar dúvida referente a esse assunto. Essa live ela vai ficar gravada, então vocês podem acessar depois, né, para vocês poderem também ter essa resposta. E eu já vou pedir para vocês também compartilhar com suas amigas, para que elas possam ver também esse conteúdo e destravar essa intuição, tirar essas amarras que a gente tem com relação à espiritualidade. Muitas pessoas ainda acham que desenvolver a espiritualidade está muito atrelado com a religião e não tem nada a ver com isso, né? A espiritualidade é a forma como você se conecta com o sagrado, com o divino, a forma como você se conecta com a energia do ambiente, com a energia do planeta, até mesmo com os corpos físicos, porque a gente sabe que tudo é energia, né? Então a espiritualidade é tudo que tem a ver com a sua relação com aquilo que não é físico, aquilo que é energético, aquilo que é espiritual, aquilo que vem das almas dos seres, né? E é independente das religiões. É claro que por muito tempo as religiões tiveram esse conhecimento e detiveram só para elas, mas a gente não pode falar de religião sem tratar do contexto histórico que cada religião surgiu. Cada religião apareceu dentro de uma cultura diferente, dentro de uma época histórica diferente, que foi completamente influenciada pela política da época, pelas crenças limitantes que aquele povo tinha. Então, muitas vezes a religião acaba limitando as pessoas com muitos dogmas e com muitos costumes, muitos rituais que estão atrelados à cultura e ao momento histórico daquela sociedade. E que não quer dizer que aquilo veio de Deus, que não quer dizer que aquilo concerne a espiritualidade, mas é somente uma conduta ética, moral, uma conduta da lei da época, da lei dos homens, para que os homens pudessem realmente viver em sociedade em harmonia. E muitas pessoas acabam levando isso tudo muito ao pé da letra, achando que esses dogmas, essas condutas éticas e morais humanas vêm de Deus, vêm de ordem da espiritualidade, e quanto mais a gente começa a desenvolver a nossa própria espiritualidade, a gente percebe que não, que o que vem de Deus é muito livre, traz pra gente uma sensação de muita leveza, de muito amor, de muito cuidado, de muito amparo, traz uma conexão interior muito forte. E quanto mais a gente desenvolve esse contato com a nossa intuição, a ouvir essa voz interior, mais a gente percebe que a gente não precisa seguir os dogmas, seguir aquelas tradições, se elas não fazem nenhum sentido pra gente. A gente pode seguir a voz do nosso coração. As pessoas que querem seguir uma espiritualidade livre, elas só precisam ouvir a voz do coração e descobrir algum mestre que naquele momento vai trazer um conhecimento para ela, que vai ajudar ela a seguir aquele caminho. E a gente precisa entender também que a gente vai ter vários mestres ao longo da nossa caminhada, porque no começo a gente precisa de um professor para pegar a gente na mão, para mostrar pra gente como a gente conecta com a gente mesmo. Depois a gente precisa de alguém que sabe um pouquinho mais, porque a gente vai tendo dúvidas, a gente vai tendo um processo de amadurecimento espiritual,
que aquele mestre que me passou as primeiras informações às vezes não consegue me guiar e eu vou precisar buscar um outro mestre. E tá tudo bem, a gente tá em constante crescimento. É como a gente quando vai pra escola, né? Cada série a gente já tem um conhecimento específico e a gente tem um professor específico para aquela matéria, né? E aqui na vida é da mesma forma. A gente vai precisar estar o tempo todo trocando de mestres, trocando de série, né? Cada vez que a gente aprende um conhecimento novo e aquilo integra, a gente muda de série. E a gente começa ali a ter um pouquinho mais de dificuldade também dentro do nosso caminho, do nosso despertar espiritual. Quanto mais a gente vai amadurecendo dentro da espiritualidade, mais é cobrado da gente, né? Tem até muitos ditados que dizem isso, né? Muito será cobrado para quem muito foi dado. Quanto mais a gente ilumina a nossa consciência e tem mais conhecimento, mais a gente se torna responsável, mais a gente tem que se tornar responsável pelas coisas que a gente pensa, sente, as coisas que a gente coloca no mundo. A gente começa a entender como realmente o mundo funciona. Então não dá pra gente entender como o mundo funciona e não seguir as leis do mundo. A gente já sabe quais serão as consequências se a gente não seguir. Então a gente precisa ter esse processo de amadurecimento constante. Muita gente acha que ter um desenvolvimento espiritual com os anjos, ter um desenvolvimento espiritual com mestres de luz, não, a gente não vai ter provas, a gente não vai ter dificuldades, que eles vão resolver todos os nossos problemas. E não é assim que acontece. A gente continua tendo muitos problemas, às vezes os problemas são maiores, e a gente, igual criança birrenta, fica querendo que eles resolvam o nosso problema. Eles não estão aqui para resolver o nosso problema, eles são mentores, eles estão aqui para mostrar o caminho, eles estão aqui para guiar aquilo que a gente precisa fazer. Eles vão nos dizer, olha, isso que você precisa fazer, o que está dando errado na sua vida é tal coisa. E para consertar isso, você precisa fazer essa atitude, você precisa mudar seu pensamento com relação a isso, remover tal crença limitante. E essa transformação, nós é que precisamos fazer. Eles não vão num passe de mágica tirar aquilo da gente ou nos transformar. Essa transformação, esse aprendizado é nosso. Quem está vivendo a nossa vida é a gente. Eles só são os guias, né? Eles estão na frente, dando orientação. É como se eles fossem um Waze, né? Eles estão dando a guia pra gente e seguindo um caminho para que a gente chegue aonde a gente deseja, para que a gente se desenvolva cada vez mais. Então, se você está buscando esse caminho de desenvolvimento pessoal e quer buscar anjos, quer buscar fadas, quer buscar guias e mestres iluminados, mestres ascensionados, porque acha que esse caminho vai ser mais fácil, eu tenho que te dizer que não é assim, né? O caminho, ele é muito bonito, mas ao mesmo tempo tem várias adversidades, né? E às vezes as pessoas me mandam mensagens, várias pessoas me perguntam, deve ser muito lindo falar com os anjos, falar com as fadas e ter esse trabalho. É muito bonito, sim, né? É uma comunicação muito gratificante, é algo que às vezes a gente se perde. No começo a gente só quer fazer isso, a gente não quer vir pra matéria, a gente não quer prestar atenção no que tá acontecendo no corpo, a gente se rebela e fala, eu não vou mais trabalhar no meu emprego de carteira assinada, eu não vou fazer nada da vida porque agora eu só falo com os anjos. E, você não pode abandonar a tua vida, né? Eles não vão botar dinheiro na tua conta bancária, eles vão guiar você no seu desenvolvimento. Mas eles não vão viver por você, eles não vão transformar a sua vida num passe de mágica. E esse processo de você pedir orientação para os anjos, pedir ajuda dos anjos e eles irem transformando a sua vida, não é que eles foram lá magicamente e fizeram algo por você. Eles te deram orientação, você fez e você trouxe aquele conhecimento para sua vida, você agregou aquilo na sua vida, você se transformou. É um mérito seu, essa transformação que você faz. E é um crescente contínuo. Bem-vinda, Zane. Eu vou passar agora, então, para a primeira pergunta que deixaram aqui para mim.
Me perguntaram se anjo é só uma entidade espiritual ou se pode ser alguém encarnado. Então, nenhuma coisa nem outra. Anjo é anjo. Anjo não é uma entidade espiritual. Quando a gente pensa em espírito, a gente pensa assim num fantasma, numa alma, e que essa alma vai encarnar no corpo. Isso não acontece com os anjos. Os anjos são pura luz. Eu sempre digo para os meus alunos no curso de Conexão com os Anjos que a gente pensa os anjos como luz. Eles são os raios do sol. É como se a fonte, o Criador, Deus, a forma como você quer chamar essa fonte criadora do universo, tá ali no centro, é o sol. E a gente só conhece o sol, a gente só consegue entender o sol através dos sinais que ele emana pra gente, que é a luz e o calor que a gente sente com essa interação. Então, o sol é essa divindade, é Deus, é o Criador. E os raios do sol que chegam pra gente, que iluminam o nosso mundo, que esquentam o nosso corpo, que dão energia pra gente crescer e sobreviver aqui, são os anjos. Esses raios são os anjos. Os anjos, eles são uma extensão divina. Eles não têm corpo físico, eles não existem no mundo material. Por isso que eles não são um ser espiritual também. Eles existem num mundo só de luz. Eles estão para cima da 8ª dimensão. Não existe partícula, não existe corpo físico. O corpo espiritual também é um corpo físico, extremamente sutil, mas é um corpo físico. E eles não têm espírito. Eles não têm uma individualidade. Todos os anjos, toda a egrégora dos anjos, apesar de ter uma hierarquia e a gente identificar a energia específica deles, eles não são separados de Deus e eles não são separados uns dos outros. Eles são uma coisa só. Da mesma forma como você pensa um raio do sol, o raio do sol ele tem ali um espectro de energias. Quando você passa o raio do sol por um prisma, a luz branca se divide ali em várias nuances das cores do arco-íris. Os anjos são dessa forma também. A gente consegue perceber a diferença de um para o outro através dessa diferenciação de uma cor para outra, de uma luz para outra, de uma frequência vibratória para outra, mas eles não são seres individualizados, não são seres materiais. Bem-vinda, Daiane. Então, ele não é uma entidade espiritual e ele não é também, os anjos não são também seres que podem ser encarnados. A gente tem aí, basicamente, 3 esferas de evolução. Existem outras, é claro, mas eu não vou falar aqui dessa questão, né, dos elementais da natureza em si. Mas, assim, a evolução dos elementais, eles vão diferenciar em fadas depois. As fadas nunca vão encarnar como seres físicos aqui na Terra. Elas têm a própria evolução. Os elementais, eles vão passando em todos os reinos da natureza até se transformarem em fadas. E os anjos, eles já nascem anjos. Eles já foram criados anjos. Eles não têm que evoluir. E eles não podem vir aqui para a Terra. Nascer como um ser humano. Não existe isso da gente evoluir até virar um anjo. A gente não vai virar um anjo. A gente vai virar uma consciência crística. A gente vai virar uma consciência completamente evoluída, assim como Cristo e vários outros mestres ascensionados que passaram aqui para a Terra e se iluminaram completamente. E a evolução humana, a gente sai de vários estágios, né, e vai passando por estágios de evolução diferentes. A gente nunca vai poder ser fada, fada nunca vai poder ser humano, anjo também nunca vai poder ser humano e a gente nunca vai ser anjo. A gente não foi criado dessa forma, a gente é ser diferente. A nossa individualidade é diferente. E os propósitos divinos para cada uma dessas espécies, dessas linhas evolucionárias, é diferente também. E esses assuntos que a gente aprofunda mais sobre essa linha evolucionária dos anjos, a linha evolucionária dos humanos e das fadas, a gente trata tudo isso em detalhes no curso de Conexão com os Anjos, né, que eu reformulei ele todo esse ano, tá bem mais aprofundado, e a gente vai entrar mais a fundo nessas questões lá no curso de Conexão com os Anjos. Se você tem interesse em fazer o curso,
já se prepara para fazer o preparatório que começa agora no dia 22, que é gratuito, é aberto para todo mundo. A hora que acabar a live, vai lá no link da minha bio e entra no link da bio. A hora que abrir o site do link da bio, é o primeiro ícone para você entrar, para se cadastrar no curso O Despertar da Intuição à Cura. Aí você entra no grupo do WhatsApp e fica lá, é um grupo silenciado, onde eu vou mandar para vocês os links das aulas, o quiz, o resumo das aulas, meditação e todo o material referente a esse curso gratuito do Despertar da Intuição, que é o processo de preparação para a gente fazer a conexão com os anjos. E a segunda pergunta que colocaram aqui para mim, a gente discutiu bastante isso nos stories essa semana, mas a gente não conseguiu aprofundar muito, né? Ainda tive outras perguntas depois com relação a isso, a diferença entre a intuição e a mediunidade. Porque quando eu coloquei uma caixinha de perguntas lá para vocês, e as pessoas começaram a colocar sintomas de mediunidade, perguntando como que controlava, quando sentia uma presença de um espírito com ela que queria se comunicar, e sentia que tinha alguma coisa ali, mas não sabia identificar e não sabia como dar vazão para que aquele espírito, para aquele ser se comunicar. E aí eu fui explicando para vocês que esses sintomas, eles não são sintomas de intuição, são sintomas de mediunidade. E existe uma diferença entre os dois. A intuição é algo que é interno. A intuição, todo mundo tem um tipo de intuição. E ela vai se apresentar para você ou através de pensamentos e ideias, ou através de audição, né? Você ouvir coisas, ou através de você sentir a energia com o seu corpo, ou através de você ver imagens. Mas a gente não vê, ouve, sente nada disso com o nosso corpo físico. A gente sente tudo isso com nossos corpos espirituais. São os nossos chakras que estão captando essa energia do universo. E são os nossos chakras que recebem essa energia. E como os chakras estão conectados com as nossas glândulas endócrinas, com os nossos órgãos, com o nosso corpo físico, eles transmitem para o nosso corpo físico essas sensações, essas emoções, e a gente sente, a gente recebe uma mensagem. Então, intuição todo mundo tem, e a intuição ela faz parte do nosso processo evolutivo. Os nossos antepassados desenvolveram a intuição junto com o instinto de sobrevivência, porque eles, ao invés de analisar as coisas, eles sentiam a energia do ambiente e percebiam o que eles podiam fazer. Aí eles podiam plantar, aí eles sabiam como que eram os ciclos da natureza, eles percebiam a energia dos outros seres, era muito instintivo. A intuição, ela está muito conectada à nossa intuição. A nossa intuição não, ao nosso instinto, né? Intuição e instinto, eles andam juntos. Quando a gente encontra alguém pela primeira vez, a gente sente a energia da outra pessoa. E a gente naturalmente ou sente um alívio, um relaxamento no nosso corpo, né? Os nossos chakras estão se abrindo. Ou a gente sente na hora, parece que dá um nó no estômago, né? Ou na garganta. E a gente sente porque os chakras estão fechando, para que você não troque energia com aquele ser, porque você percebeu que a energia dele não está compatível com a sua. Osane, todo mundo tem uma forma específica. Você precisa primeiro entender qual é a forma como você percebe os sinais. Se é visão, se é sensação, se é por vozes ou se é por ideias. E a partir do momento que você identificou como que você recebe essas mensagens, você vai treinando exercícios específicos para perceber isso. É muito sutil. E para que a gente perceba a nossa intuição, tem que ser um exercício que a gente precisa todos os dias meditar, a gente precisa aprender a olhar para si e ficar em silêncio. Pelo menos 10 minutos do seu dia já separa. É mais fácil fazer isso logo que a gente acorda ou um pouco antes de dormir, porque a nossa mente consciente, ela vai perdendo força, vai ficando mais fraca e começa então a ficar mais forte a nossa mente inconsciente. E aí é mais fácil da gente meditar, porque a mente consciente vai ficando com a voz mais fraquinha.
E aí a gente consegue ficar mais tempo prestando atenção nisso. Mas é importante fazer a meditação do tipo mindfulness, que é aquela meditação que a gente presta atenção nas sensações do nosso corpo. Você pode meditar observando a sua respiração, você pode meditar observando as sensações na sua pele, você pode perceber as emoções que surgem, pode perceber os pensamentos que surgem. É importante você conhecer tudo isso, para que você entenda quando você receber a sua intuição. E você acha, a Uzane colocou que ela sempre acha que tá ficando louca. Não, você não tá ficando louca. Você só ainda não aprendeu a identificar essa voz e dar realmente sentido para ela. O que acontece é que muitas vezes quando a gente escuta essa voz da intuição, a nossa mente consciente vem e fala: mas você tá ouvindo coisas, imagina, isso é besteira, você tá ficando louca. E tudo isso é um processo de treinamento. Você precisa ficar mais relaxada, mais tranquila e não dar ouvidos para sua mente consciente ou para a mente egóica, que vai sempre criticar e falar que aquilo tá errado, que você tá louca. Então, isso tudo é um processo. Se inscreve para fazer o curso de o despertar da intuição, a cura, né? Nesses 10 dias vai ficar muito mais claro para você como que você faz esse processo de acalmar a mente egóica para que você consiga ouvir a voz da tua intuição. Bem-vinda, Eleonora. E então agora a gente aprendeu a identificar aqui o que é a tua intuição, né? É diferente da mediunidade. A mediunidade não é todo mundo que vai ter. Mediunidade é uma provação que nós escolhemos para que a gente pudesse avançar mais nessa vida, né? Todo mundo, antes de nascer, a gente faz um planejamento do que a gente vai fazer aqui. A gente senta com o nosso anjo da guarda, com vários mestres, professores, familiares, para identificar a família onde a gente vai nascer, as provas que a gente vai passar, para que a gente aproveite essa vida ao máximo. E alguns de nós, né, quando estava lá no mundo espiritual, falavam: eu quero salvar o mundo, eu quero evoluir rápido, eu dou conta. E a gente pede uma prova desse tamanho, mas a gente não dá conta de fazer isso daqui, né? Principalmente quando a gente chega aqui e esquece, né? E daí a gente às vezes pede essa loucura de vir com mediunidade. Bem-vinda, Dani. E o que é a mediunidade? Ela não é uma coisa ruim. A mediunidade significa que o teu corpo físico tem a capacidade de funcionar como um telefone com os seres espirituais. Então, qualquer ser desencarnado, qualquer ser humano desencarnado que tá mortinho lá no plano espiritual, consegue usar o teu corpo e se comunicar através do seu corpo. Então, essa é a função da mediunidade, é servir de telefone entre o mundo espiritual dos humanos e o mundo físico dos humanos. Então, se você tem mediunidade, os espíritos desencarnados vão olhar para você e falar: olha, um telefone, vou ali falar com a minha família, vou ali mandar uma mensagem não sei para quem. E da mesma forma, assim, os espíritos desencarnados, eles vão se agrupar em torno das pessoas que eles têm afinidades. Assim como a gente tende a se agrupar com as pessoas que a gente gosta, que a gente acha legal, a gente faz amizades, os espíritos também vão fazer amizade com a gente, começam a andar com a gente. Então a gente tem que estar sempre orando e vigiando os nossos pensamentos, as nossas emoções, as nossas sensações, para que a gente tenha certeza que o tempo todo eu tô atraindo espíritos positivos, espíritos bons pro meu lado. E não espíritos ruins. Eu fico o tempo inteiro pensando coisa negativa, criticando todo mundo, sempre me criticando, com fofoca, com energia de raiva, de medo. Tudo isso eu vou atrair mais espíritos que estão vibrando nessas energias. Ou seja, não são espíritos muito legais. Se fossem pessoas encarnadas, a gente não ia querer perto da gente, não. Então, se você já identificou que você tem mediunidade, você precisa saber como lidar com isso. A primeira coisa que você precisa aprender a fazer é ligar e desligar a tua mediunidade a hora que você quiser. Você tem o controle. E também outra coisa que você precisa fazer é aprender a bloquear quando aparecem espíritos que não são espíritos com quem você quer se comunicar e aprender a se conectar com espíritos que você quer se comunicar, tá? Esse processo do desenvolvimento mediúnico em si, eu não faço.
O que eu faço com vocês durante o curso de Conexão com os Anjos é mostrar para vocês o que é a mediunidade e como que você liga e desliga ela. Como que você aprende a usar a tua mediunidade para ser canal dos anjos, ou seja, para deixar que os anjos transmitam mensagens pelo seu corpo, escrevendo, né, psicografando cartas para as pessoas ou falando através do seu corpo, usar o seu corpo para ser canal dos anjos e não permitir que você se conecte com espíritos inferiores, com espíritos terrenos ou até mesmo espíritos de pessoas mortas. Essa conexão com espíritos de pessoas mortas eu não faço, porque eu aprendi a ligar e desligar a minha mediunidade. E é isso que eu ensino para vocês. Agora, o desenvolvimento mediúnico, se você quer aprender a fazer sessão mediúnica, quer aprender a falar com os espíritos, a ajudar os espíritos que estão desencarnados, não sou eu que vou te ajudar com isso. E eu não conheço nesse momento alguém que faça isso pela internet. Então a única coisa que eu consigo te ajudar e te orientar a fazer nesse momento é procurar ou um centro espírita ou uma casa de umbanda séria que trabalhe com amor, com luz, para ajudar as pessoas, que tenha esse objetivo de trabalhar com a caridade, servindo aos mestres ascensionados, servindo Jesus, para que você possa desenvolver a tua mediunidade e trabalhar com isso. E aí depois você escolhe se você quer ou não continuar lá dentro da casa trabalhando por lá. Legal, muito bem, Uzane, bem-vinda ao grupo Despertar da Intuição. A gente vai começar no dia 22, na segunda-feira, sem ser essa semana, na outra. Serão 10 dias de aulas gratuitas para vocês irem entendendo como que funciona a sua intuição, como que você faz para despertar a tua intuição, como que você faz para ir diminuindo a voz do ego e aumentando o seu poder de intuição. Bem-vinda, Michele. Eu vou passar então agora para a próxima pergunta, né? Espero que tenha ficado claro para vocês qual que é essa diferença da intuição e da mediunidade. São caminhos de desenvolvimento diferentes e a gente precisa dar atenção para os dois. A intuição todo mundo tem, a mediunidade nem todo mundo tem, mas quem escolheu vir com essa prova precisa trabalhar isso, porque se ela não trabalhar, ela vai continuar sendo assediada pelos espíritos, porque os espíritos veem esse corpo como um telefone. E às vezes essa pessoa fica louca, vira um caso de psiquiatria, de hospital psiquiátrico, tomando remédio aí com esquizofrenia, e quando na verdade ela tem uma mediunidade que ela não aprendeu a controlar. Então, sempre quando você tiver sintomas de estar ouvindo vozes, ou estar sentindo uma presença ali que você sente que ela quer se comunicar, quer pegar o teu braço, você está escrevendo, perdeu o controle do teu braço, você está falando, você está rezando em voz alta, perdeu o controle da voz e sente que a voz mudou e veio outra voz, como se tivesse uma outra pessoa falando, na hora, invoca o Arcanjo Miguel, faz uma oração em voz baixa, solta a caneta, levanta, dá uns pulinhos, solta o teu corpo, reza e pede proteção do Arcanjo Miguel, para que você realmente não dê vazão para nada que vai te prejudicar depois. E nesse caso você vai precisar realmente procurar alguém para ajudar você no desenvolvimento mediúnico. O curso de Conexão com os Anjos te ajuda a você entender como funciona a mediunidade, como você liga e desliga, como que você usa com os anjos, mas eu não faço o desenvolvimento mediúnico com vocês para vocês trabalharem com espíritos. E até mesmo quando alguma pessoa vem fazer leitura de tarô dos anjos e um espírito de familiares delas que desencarnaram, que queiram dar alguma mensagem, eles não dão mensagens diretamente através de mim, eu não abro esse canal para eles, né? É algo que é espontâneo, eu não permito que os clientes peçam, os clientes estão ali para pedir mensagem para os anjos, e se os anjos entenderem que aquela pessoa precisa dessa conexão com alguém que está desencarnado, os próprios anjos falam, olha, tal pessoa que é da família dessa pessoa que você está atendendo, né, esse ser desencarnado tá aqui, tá dizendo tal e tal coisa. Então os próprios anjos aqui vão dizer para mim o que é que esse familiar desencarnado está querendo informar para o cliente durante a sessão, né? Eu não dou passagem para que isso aconteça.
eu não sei muito bem o que você falou, assim, a sensibilidade dos ambientes. A pessoa que ela é sensitiva, ou seja, a intuição dela permite que ela sinta a energia do ambiente, aonde quer que ela esteja, onde quer que ela vá, ela vai sentir a energia de tudo. Eu não lembro que se vocês assistiram, não sei se é da época de vocês, mas assim, quando eu era adolescente, tava na faculdade, tinha um filme dos X-Men, né? E aí tinha algumas pessoas lá que sentiam a energia do ambiente e tinha outras que eram telepatas, que ouviam a mente das outras pessoas. E eles ficavam loucos, né? Precisava às vezes até colocar uma proteção física ali para que eles não sentissem o ambiente ou ouvissem os outros. E é isso que acontece com a gente. Se a gente não aprende a se blindar, colocar um manto de luz protegendo o nosso corpo, a gente tá o tempo todo sentindo a energia de todo mundo e a gente fica louco, a gente não sabe o que é nosso, o que não é nosso. Às vezes a gente tá chorando do nada e não sabe por que tá chorando. Às vezes a gente entra num lugar e sente um soco no estômago, sente um peso no coração, a mão começa a suar, começa a gaguejar. Você chega perto de alguém, tem uma sensação ruim, você não consegue nem olhar pra cara da pessoa e você não conhece a pessoa, você não sabe de onde vem aquilo. Então você tá sentindo a energia das pessoas, do ambiente, dos animais. Você sente também da natureza, né? Quando você vai, é aquela pessoa abraçadora de árvores, que todo animal que ela encosta, toda planta que ela encosta, ela sente a alma daquele ser. Então isso é a pessoa que é sensitiva. E se você não aprende a se blindar, você tá o tempo inteiro recebendo a energia das outras pessoas, isso te sobrecarrega. A tendência dessas pessoas é geralmente partir pro vício. Vício de comida, de entorpecentes, de álcool, porque o vício, ele entorpece o corpo e você deixa de ser tão sensível. Isso não quer dizer que você não está com os seus chakras ainda sentindo essas energias. Seus chakras estão sentindo as energias, mas o corpo tá dormente, você não percebe. Então é muito perigoso isso, a gente precisa aprender a controlar isso. Faz o curso de despertar da intuição, que a gente vai falar mais sobre isso, vou trazer algumas técnicas lá. E no próprio curso de conexão com os anjos a gente fala muito mais, a gente aprende a blindar o nosso corpo pra gente não sentir o ambiente, a gente aprende também a limpar, porque a maioria do tempo a gente não vai conseguir manter a nossa energia, o nosso campo ali alto o tempo todo, a gente acaba absorvendo sim a energia. E aí eu faço o quê? Eu sento e choro e vou tomar uma pinga pra poder passar? Não, você vai aprender a se limpar dessa energia. E tá legal, já fiz inscrição. Muito bem. Agora eu vou passar para a última pergunta e tá quase acabando o tempo, então a gente vai falar sobre isso. Essa última pergunta, a questão é o seguinte: muitas vezes quando a pessoa vem fazer uma pergunta pra mim, até mesmo assim no tarô, ela chega e fala assim, me faz uma leitura geral, ou então, me diz aí o que você vê sobre a minha vida amorosa, eu quero uma ajuda com relação ao meu trabalho. Tudo isso são questões muito abertas e geral. O que eu tô querendo falar aqui pra vocês é que se você faz uma pergunta aberta, geral e rasa, a tua resposta vai ser uma resposta aberta, geral e rasa. Eu não vou conseguir te ajudar até você abrir e desembuchar o que é realmente que você tá com problema. Porque se você faz uma pergunta completa, uma pergunta específica, a tua resposta vai ser específica. Eu não leio mente, eu leio energia. É muito raro acontecer de existir uma pessoa que tem telepatia, que lê a mente de outras. E eu não queria ser essa pessoa, falando sério aqui, porque imagina você tá o tempo inteiro ouvindo os pensamentos dos outros. A gente já não consegue lidar com os nossos próprios pensamentos, né? A gente, quando tá com a mente ali toda turbulenta, o que a gente faz? Vai assistir televisão, vai assistir YouTube, pra ver se desliga da mente e para de ouvir aquela besteira tudo. Agora imagina você ouvindo isso de todo mundo do universo. Eu não queria isso pra mim. Eu acho que isso não é um dom, isso é uma penitência, né? Deus acha que eu sou
Porque eu devo ter feito alguma coisa muito ruim pra pagar desse jeito, né? Então, eu não desejo isso pra ninguém, gente. Eu não leio mente de ninguém. Se vocês não me disserem exatamente qual é o problema, o que tá acontecendo na vida de vocês, o que vocês querem ajuda com, eu não consigo te responder. E o tarô também, ele responde com símbolos, ele não tem uma resposta direta. A conexão com os anjos, também, a resposta, a forma como eles conversam, é uma resposta simbólica. Eles te dão, às vezes, uma palavra, uma imagem, uma sensação. E ali naquelas 3 pistas, a hora que eu bato o olho na carta, eu junto aquilo tudo e bum, cria uma história. Vem a intuição e eu desembucho. Muitas vezes eu digo coisas e me vem a imagem, me vem corretamente, porque os anjos estão ali o tempo inteiro me falando o que aquele cliente precisa saber. Mas muitas vezes a pessoa fica com aquela cara de interrogação quando eu falo a resposta para eles. E eles não entendem nada, não faz o menor sentido. Então vocês precisam entender que o dom da intuição, ele não vai falar para você aqui de forma racional, da mesma forma como a gente está conversando aqui numa linguagem linear, né, que tem um começo, meio e fim, você entende toda a narrativa. A intuição, ela não é racional como a nossa mente, a mente consciente. A intuição, ela é uma coxa de retalho. Eu tenho que aprender a costurar essa coxa de retalho e entender o quebra-cabeça, entender o desenho, entender o retrato por trás dessa coxa de retalho. O Zani colocou, tem um zumbido no ouvido, que pode ser, você tem sensibilidade para ouvir, né? Você tem sensibilidade para ouvir as mensagens, provavelmente é a sua forma principal, só que você não aprendeu a calibrar o teu ouvido para ouvir. É igual, por exemplo, cachorros escutam sons muito agudos, o nosso ouvido não escuta. Às vezes o cachorro tá lá com a orelha arrebitada, prestando atenção em alguma coisa, você não tá ouvindo o que ele tá ouvindo. E a mesma coisa acontece com o teu ouvido. O som dos anjos é um som muito agudo, e a gente precisa aprender a abrir, expandir a frequência que o nosso ouvido escuta, para que a gente consiga ouvir a mensagem dos anjos. Só que o canal que a gente conversa com os anjos é o mesmo canal que a gente conversa com qualquer ser espiritual e energético. Então, você precisa aprender a calibrar a energia específica, né? Como se você estivesse ali calibrando o rádio, para você sintonizar com quem você quer falar. Então, você está recebendo mensagem o tempo inteiro, tem que calibrar, né? Então, faz o curso que vai te ajudar muito. Então, assim, voltando para essa questão de fazer uma pergunta vaga, você vai receber uma resposta vaga. Até mesmo quando a gente vai pedir ajuda para os anjos. Se a gente fala para os anjos, faz uma oração com muita fé, mas fala pro anjo, pelo amor de Deus, me ajuda. Eu não falei para eles o que eu preciso. Eles não vão fazer qualquer coisa na minha vida. Eles precisam da minha permissão para agir na minha vida. Eles precisam que eu diga exatamente o que eu quero, com o que eu preciso de ajuda. Se eu disser para os anjos, eu preciso de ajuda para ter mais dinheiro esse mês, porque as minhas contas estão muito apertadas esse mês. Então eu disse para eles exatamente o que eu precisava de ajuda. Eles vão me dar ideias de como eu posso fazer mais dinheiro esse mês. Eles vão me dar ideias de como eu posso, às vezes, vender o que está na minha casa, às vezes oferecer serviço durante o final de semana, vender um bolo, né? Eles vão me dar essa ideia, porque eu pedi algo específico, eu pedi ajuda com aquilo que eu precisava, eles vão me dizer o que eu tenho que fazer. A mesma coisa, o nosso processo de intuição. A mesma coisa, a forma como a gente vai ler as cartas, a mesma coisa, a forma como eu vou responder vocês. Quanto mais vago vocês deixarem, mais vaga vai ser a resposta. E às vezes vocês vão sentir que não faz o menor sentido pra vocês, porque vocês não me disseram o que vocês precisam. E aí, a hora que veio uma mensagem pra mim, eu interpretei aquilo da forma que eu tinha, com a informação que eu tinha, porque eu não tenho as outras peças do quebra-cabeça pra entender essa peça que os anjos me deram. Agora, se você me dá 2 ou 3 peças e já me diz de cara o que você tá com problema, eu já vou olhar e eu já vou entender melhor esse cenário. E eu consigo te responder mais.
eu consigo te dar uma resposta mais clara. E assim também é como você vai desenvolver a tua intuição. Você não vai receber uma narrativa, você não vai receber um texto lógico. Os anjos não vão falar uma sentença completa na tua orelha, eles vão te dar algumas palavras, eles vão te dar uma imagem, eles vão te dar uma sensação. E aí você vai costurando tudo isso e vai entendendo, vai interpretando. Interpretando com a intuição, não com a mente. Não é com a mente e não é com o teu ego. Tá? E isso vocês vão aprender lá no curso também. A gente precisa de vários dias, por isso são 10 dias. O curso vocês precisam de vários dias para ir entendendo tudo isso, para ir colocando em prática. E já aproveitando o gancho aqui também, nessa questão de fazer uma pergunta vaga, vocês vão responder uma pergunta vaga. Se vocês, toda vez que eu deixo caixinha de pergunta lá para vocês, quase ninguém responde. 1 ou 2 pessoas que acabam respondendo caixinha de pergunta, para você mesmo colocar a pergunta de vocês. E aí fica muito difícil eu responder e trazer, ajudar vocês de verdade, né? Agora, hoje, eu só consegui ajudar vocês de verdade porque teve gente que foi lá no meu direct escrever pergunta, porque teve gente que deixou 1 ou 2 questões lá na caixinha de pergunta. Agora, a maioria, né, tem aí mais ou menos umas 30 pessoas que veem o meu stories todo dia. É lógico que flutua muito, tem dia que aparece pessoas novas, todo dia tá entrando gente nova no perfil. E que eu entendo que quem tá entrando hoje, quem entrou ontem, faz alguns dias só, ainda tá analisando, ainda tá absorvendo esse conteúdo, tá criando conexão, tá entendendo tudo isso que eu tô passando pra começar a fazer sentido pra ela começar a ter dúvida pra fazer uma pergunta. Então tem um processo sim, mas já tem aí algumas pessoas que já me seguem há mais tempo, que já estão acompanhando o trabalho há mais tempo, que veem tudo que eu faço e acabam não colocando as perguntas lá. E aí eu não consigo te ajudar. Eu só consigo te ajudar, eu só consigo te trazer conteúdo pontual e fazer esse tipo de live, fazer esse tipo de explicação para vocês que realmente vai trazer algo que ajuda vocês quando vocês são específicos, quando vocês respondem as caixinhas de pergunta, dizendo o que tá travando vocês, quais são as dificuldades que vocês têm. Então começa a interagir mais, pode deixar a pergunta mesmo nos comentários das postagens. Eu demoro um pouquinho mais para ver nos comentários, porque eu tenho que ficar deslizando lá para ver quem curtiu, para ver quem comentou. Então demora um pouquinho mais para eu ver do que quando eu ponho caixinha no direct ou quando vocês me mandam caixinha no stories, né? Ou quando vocês me mandam um direct, aí é mais rápido, né? Eu já vejo mais rápido, já consigo responder mais rápido. Mas mesmo assim, não deixa de fazer as perguntas, porque é isso que vai me motivar e que vai me ajudar a trazer conteúdo que é relevante para vocês e que realmente ajuda vocês, para que vocês não fiquem aqui só vendo um monte de coisa aleatória, porque não adianta eu ligar a câmera e falar só do que eu gosto, do que eu quero fazer, do que me deu na telha de fazer, e isso não ser nada que traz conteúdo para vocês, que transforma a vida de vocês, que ajuda vocês de alguma forma. Bem-vinda, Gabi. E a gente vai finalizar, então, aqui as perguntas, essa sessão. Vamos fazer uma respiração para a gente conectar com o nosso corpo. Mantém o seu tronco reto, abre bem o seu peito, gira os ombros para trás, relaxa os ombros, deixa as mãos sobre as pernas. Mantenha a sua respiração lenta e profunda pelas narinas. Inspira, vai expandindo o seu abdômen, o tórax, os ombros. Expira, relaxa os ombros, relaxa o tórax, relaxa o abdômen. Inspira, expande o seu abdômen, tórax e ombros. Expira, relaxa ombros, tórax e abdômen. Continua mantendo esse ritmo respiratório. Essa respiração lenta e profunda pelas narinas ativa o nosso sistema nervoso parasimpático, que é responsável pelo relaxamento, que ajuda a gente a dormir melhor, relaxar os músculos do corpo, eliminar as tensões e tirar a nossa atenção dos pensamentos, das preocupações mentais, descendo essa atenção aqui para o nosso corpo, para o nosso campo do sentir. Aí observando a sua respiração, observa as sensações na sua pele,
Escuta os ruídos ao redor de você. Percebe a sensação do ar entrando pelas narinas, preenchendo a boca, passando pela garganta, enchendo os pulmões, movimentando os órgãos do seu abdômen, do tórax. Percebe a diferença da temperatura do ar que entra e do ar que sai das suas narinas. Lentamente vai movimentando os dedos dos pés e das mãos, despertando o seu corpo, alonga, espreguiça. Relaxa seu pescoço, relaxa os ombros. Agora percebe como que está o seu corpo depois desse exercício de respiração, essa meditação rápida que a gente fez, de prestar atenção no seu corpo. Conta pra mim como é que foi pra vocês esse sentir dessas sensações, deixa aqui nos comentários. Como que vocês se sentiram aqui na meditação? Rosane, bem mais leve. Que bom. Procura fazer esse exercício todos os dias, na hora que você acordar e antes de dormir. A Michelle bem mais leve, sensação maravilhosa, sentir os batimentos. Sim. No começo a gente só sente no coração, depois você começa a perceber o batimento das veias no teu corpo. E escutar esse som no coração. Quanto mais a gente vai prestando atenção no nosso corpo, ficando em silêncio, mais a gente vai percebendo as nossas sensações, as nossas emoções, os pensamentos que a gente tem. E isso é muito importante para a gente desenvolver a intuição. Então vamos preparar para a gente encerrar. Eu vou finalizar aqui. Essa live vai ficar salva no IGTV. E eu peço para vocês compartilharem com outras pessoas, chamar as amigas para assistirem. Compartilha com alguém que você sabe que precisa desse conteúdo, que gosta de desenvolver a intuição, gosta dos anjos, que acho que vai agregar bastante para essa pessoa. Então, ótimo fim de semana para vocês. E a gente se vê na segunda. Na segunda a gente tem a live às 12h12, como de costume. E depois, à noite, às 19 horas, eu vou fazer a live com a Lia Mitico, né? Vai ser lá no perfil da Lia, que a gente não conseguiu fazer na semana passada, porque teve um temporal aqui em casa, acabou a energia na hora da live. Então, a gente vai fazer na segunda-feira, às 19 horas, conversando sobre a conexão com os anjos, como que isso auxilia na nossa vida e como se conectar com os anjos. Gratidão, até mais, pessoal!